Então vamos iniciar a segunda parte e aí eu vou começar convidando o nosso querido Leandro a descrever o vídeo, tá legal, Leandro? Legal, vamos lá. Então, vamos lá. Esse é um vídeo que eu compartilhei no nosso grupo de WhatsApp hoje e eu achei ele bastante tocante e tem muito a ver aí também, né? Nós temos a Páscoa se aproximando e quando a gente pensa em Páscoa, nós pensamos em renovação, pensamos em tudo novo de novo, né? Em recomeço. E esse vídeo, ele basicamente conta a história de um garotinho, né? Depois o Marcelo também ele nos esclareceu que o vídeo ele se passa na Albânia, né? É um garotinho que ele chegava todos os dias à escola, chegava de manhã à escola atrasado. E ele chegava e ele era repreendido pelo professor. E depois de ser repreendido pelo professor, ele tomava uma reguada na mão. Né? E isso foi se passando todos os dias, até que em um desses dias o professor entendeu, né? Viu o porquê que esse garotinho ele chegava todo dia atrasado. Porque ele empurrava a cadeira de rodas de seu irmão, ele tinha tem um irmão que era cadeirante, ele empurrava a cadeira de rodas de seu irmão até um outro local durante o horário de aula, e por essa razão que o garoto ele chegava atrasado às aulas todo dia. E neste dia, quando o garotinho chegou à aula, ele já chegou estendendo a mão para tomar a reguada do professor. Humildemente, bem lembrado, Fábio. Humildemente, ele já falou, olha, já vou tomar minha punição e aceito, né, resignadamente. E o professor naquele momento reconheceu, porque o professor viu o garotinho empurrando a cadeira de rodas do irmão e o porquê daquilo tudo, e o professor entendeu o sacrifício que o garotinho fazia pelo irmão todos os dias, e mesmo assim, mesmo se sacrificando, ele aceitava a punição humildemente. O sacrifício que ele fazia pelo irmão, né? Então, a moral da história é que nós não devemos, na verdade, né, prejudicar ninguém. Nós devemos ser gentis com as pessoas, porque nós não conhecemos o problema de cada uma delas. Né? Nós não conhecemos o que se passa com cada uma delas. Né? E aí eu peguei 2 trechos aqui do Evangelho. Né? A primeira é a 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que Paulo nos diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E também, né, peguei um outro trechinho de Apocalipse, que está no capítulo 25, versículo 5, que nos diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, meus amigos, o que eu gostaria de trazer para a gente nós temos a Páscoa se aproximando, né? E nós temos a oportunidade, né, com o exemplo de humildade que o Mestre Jesus, né, o nosso irmão maior, nos trouxe, de fazermos novas todas as coisas e aceitarmos com humildade, com resignação, tudo aquilo que nós temos que enfrentar de bom grado. Nada mais atual com a situação que nós estamos vivendo, né, no mundo, essa pandemia, as dificuldades que estamos enfrentando, a adaptação a qual nós temos que nos submeter, né, e fazemos tudo novo de novo, fazemos novas todas as coisas. Então, que essa Páscoa, essa Semana Santa a qual nós estamos adentrando agora, elas possam nos trazer o alívio e o sentimento de renovação,
o sentimento de mudança, né? Nós que já dissemos bastante sobre isso na primeira parte do nosso programa de hoje e também no programa da semana passada, que nós possamos aplicar isso daí para nós, né? A mudança de comportamento, a mudança de pensamento, que nós possamos também trazer isso para dentro da nossa casa, para junto da nossa família, né? E também para junto das pessoas do nosso convívio social, mesmo que o nosso convívio social agora esteja limitado aos meios eletrônicos, mas que nós tenhamos a capacidade de colocar isso em prática, né? Que nós não deixemos isso de maneira limitada, mas de uma maneira que nós possamos expandir, que nós tenhamos a possibilidade de trazer esta renovação. De novo, nós temos a possibilidade de fazermos novas todas as coisas. Jesus nos ensinou, o Mestre nos ensinou, e nós temos a possibilidade de fazer isso agora, né? A oportunidade está aí, por mais dolorosa que ela seja, mas nós temos as totais condições de fazermos isso. Eu gostaria de deixar essa reflexão e colocar os amigos também para debater em cima dela. Você pode fazer colocar a citação do Apocalipse de novo, por gentileza? Então, o Apocalipse de João 21, capítulo 21, versículo 5, nos diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, faço novo de novo, né? Faço novo de novo. Exato. Então, Jesus já era gestor do planeta Terra lá naquela época, né? E o Apocalipse de João, se fosse escrito hoje, ele seria identificado da seguinte maneira: o Apocalipse médium, João Evangelista, espírito que ditou, né? Jesus, entendeu? Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. E quando você pega no original hebraico, o nome é Risaion. Risaion significa visão, mas visão no sentido espiritual, entendeu? E como gestor de planetas que o mestre ele sabe reconhecer que num determinado momento as mudanças mais bruscas se fazem mais necessárias. Então, por isso que ele diz que é preciso que se faça novo de novo. E, por exemplo, cada pessoa que reencarna, cada útero que entra em trabalho de parto, cada pessoa que vai nascer, o útero, para que aquela pessoa nasça através do trabalho de parto, a mãe não é preciso que ela sinta dores? E a gestação, o filho cresce, chega um determinado momento, que é o momento máximo, o momento do limite, que o útero não tem mais como crescer, e aí o útero entra em processo de contrações, né, que a gente vai chamar de trabalho de parto, e para que haja o nascimento. E evidentemente que o nascimento, lógico que ele também se dá através da dor. Como se dá através da dor aquela história da borboleta, que a borboleta é uma lagarta, aí ela usa daquele casulo, né? E que se você tira o casulo antes da hora, ela consegue voar ou não consegue? Evidentemente não consegue, né? Então, para que ela tenha o amadurecimento necessário, aquele casulo da lagarta tem que se completar na sua plenitude para que ela, no momento adequado, possa alçar os voos que se fazem necessários, né? Então, é uma outra comparação aí que estamos fazendo para o momento que estamos vivenciando, esse momento
de regeneração da humanidade, né? E entrando aí agora na mensagem Missão dos Espíritas, nós vamos ler a mensagem assinada pelo espírito de Erasto, não é verdade, o Marcos Mello? É o Erasto, não é isso? Então, o Erasto... Isso mesmo, Erasto. No capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vocês se lembram qual o nome do capítulo? Os Trabalhadores da Última Hora. Perfeito. Então, lá nos Trabalhadores da Última Hora, tem essa mensagem belíssima assinada pelo espírito Erasto. E o Erasto, ele diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades, das maldades terrenas? Olha que interessante essa pergunta que o Erasto faz, porque quando espíritos mais elevados, como é o caso do Erasto, né, para o Erasto pertencer à codificação, significa que ele é um espírito de alta hierarquia. E ele, todos nós sabemos que ele foi discípulo de Paulo de Tarso. Então, quando um espírito superior diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e colocar no abismo o conjunto das maldades terrenas, quando ele diz isso, não escutais o ruído, significa que vai levar uns 200 anos. Porque quando os benfeitores espirituais fazem uma prevenção, uma previsão, essa previsão não é para o dia seguinte. Essa previsão não é para a semana seguinte. Essa previsão significa que é para os próximos séculos, né? Então não é uma coisa de imediata. Aí ele continua: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, ele vem dizer para que nós procuremos divulgar esse conceito da reencarnação. Porque sem a reencarnação não há justiça. Eu estava pesquisando hoje, eu vi uma mensagem numa obra chamada Fé e Viva. Desculpe, Fé e Vida. Do mesmo jeito que tem Pensamento e Vida, uma obra psicografada pelo Chico, tem uma que foi psicografada em 1936, chamada Fé e Vida. E lá no capítulo Fé e Vida, tem no livro tem um capítulo 10, chamado As Provações Coletivas. Olha só que interessante. As provações coletivas. E curiosamente, ele não vai falar de pandemia, viu, Afonso? Já vou te tranquilizar, tá? Mas ele fala, porque como o livro foi escrito em 1936, naquela época a Segunda Guerra Mundial ainda não havia começado, mas já havia começado a Guerra Civil Espanhola. E a Guerra Civil Espanhola, não é preciso dizer que muitas vidas foram ceifadas. E o nosso querido Emmanuel faz o comentário que aquela aprovação coletiva que abatia o território espanhol era uma consequência dos desmandos provocados na época da Inquisição do século XV, 1450 em diante, e também pelos
governos espanhóis que naquela época, um pouquinho depois, eles começaram a fazer as navegações e conquistar, sobretudo o continente da América Central, parte daquilo que é a América do Norte hoje e também a América do Sul, grande parte, que os navegantes, os conquistadores espanhóis, eles foram responsáveis por dizimar muitas vidas nos locais onde eles invadiam. Entendeu? Um negócio. Então, a guerra espanhola, a guerra civil espanhola, acabou sendo a consequência para que, através da reencarnação, esses espíritos que cometeram os crimes lá atrás, para que eles fizessem, vamos dizer assim, a sua corrigenda, né? Então, as provações coletivas, todas elas têm o seu porquê, têm a sua finalidade e, evidentemente, que sem a reencarnação, Deus não tem como estabelecer a sua justiça, não tem como estabelecer a sua misericórdia. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, senão eu vou seguir adelante. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças significa que os benfeitores espirituais estão passando os conhecimentos através da mediunidade dos médiums, por isso que é as vossas cabeças, né? Inspiração, né? Exato. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Olha só o conselho que ele nos dá a todos, né? Para que nós coloquemos em segundo plano as nossas conveniências sociais, as nossas conveniências econômicas, as nossas conveniências as mais variadas. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros. Como é que você vai pregar desinteresse para quem só pensa em lucro, só pensa em se destacar financeiramente? Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faz, se necessário, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Quais foram as últimas palavras de Jesus quando ele fez o discurso aos 500 da Galileia? Ide e pregai. Pois não, Afonso, o que você gostaria de falar? Eu acho uma coisa sublime, maravilhosa na misericórdia de Deus, esse engajamento, esse aproveitamento total, né? Não se perde absolutamente nada. Então, o homem será atendido pelo próprio homem. Nós enxergamos situações necessárias, como essa de exortação, de explicação, de divulgação, em que, como age a espiritualidade superior, nós vamos recolher e reunir todos aqueles cuja consciência
está em débito, que usaram da sua capacidade de comunicação, de articulação, de conhecimento para beneficiar-se em detrimento daqueles que eram simples e ignorantes. Então, essa coletividade de seres especiais fica sofrendo. Mas para que haja compensação, para que cesse a dor, como é que nós vamos aproveitar? Traz esse grupo de consciências corroídas pelo remorso e oferece a oportunidade de desenvolver a exposição dos princípios superiores da luz, através da divulgação da doutrina dos Espíritos, que se baseia na obra do Mestre Jesus. Então a gente vê, por esta exortação e de pregai, o aproveitamento não dos anjos, não dos espíritos superiores que estão ocupados com outros segmentos mais importantes, mas a chance daqueles que têm a consciência pesada se refazerem no trabalho. Então vejam a importância do trabalho para a nossa redenção pessoal. A importância de nos disponibilizarmos, seja na seara em que você esteja envolvido, pequena, média, grande, isolado no meio da Amazônia, debaixo de uma pedra ou numa cobertura em Manhattan, não importa onde você estiver, pregue para aqueles que não querem ouvir. Como que você faz isso? Através da exemplificação, vivendo os conceitos que você deve transmitir. Isso representa para nós, consciências equivocadas no passado, um processo de reforma interior, de constante vigilância, porque a gente cai e levanta, e precisa repetir muitas vezes a mesma lição, não para que os outros ouçam, mas para que a nossa própria consciência se faça sensível finalmente com a abertura daquilo que o Cristo chama de porta estreita, por onde se passarmos, adentraremos no grande continente da luz. Que bonito que é a misericórdia, como é sábio o nosso Pai. Quanto mais conhecemos e pouco conhecemos, mais nos extasiamos com a sua superioridade. Sem dúvida. E aí ele continua: ó todos vós, homens de boa fé. Ah, pois não, Marcos, pode falar. Não, tranquilo, pode continuar. Eu coloquei a mão no chapéu aqui. Ok. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. E é o que nós temos visto, né? Essa bendita dessa pandemia, ela deu um breque nesse culto do bezerro de ouro. Ela deu um breque nessa busca incessante pelas coisas materiais, sim, de maneira generalizada na humanidade, né? Uhum. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E agora tem um parágrafo que muito me toca o coração e que também eu tenho certeza que toca particularmente o coração do nosso querido Guilherme, quando ele diz assim: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. E mesmo porque nós temos que ter a confiança de que o pastor vai saber defender as ovelhas, né? Aqui eu acho que
cabe uma referência à transformação do velho homem no novo homem. É importante fazê-lo renascer em nós com novas expectativas e perspectivas, para que nós não caiamos nos mesmos milenares erros e equívocos. E depois que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão reconhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Poxa vida, hein? Que bom que vai ser quando daqui a alguns milênios nós pudermos olhar para trás e reconhecer que isso era apenas lenda, né? Que todas essas manifestações da imperfeição nossas hoje, que essas que vão ficar só como lenda. Amém. Pois não, sem dúvida. E a fé é a virtude que desloca montanhas, né? Que é uma maneira também muito bacana que o Erasto fala aqui para nós. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos simples e pequenos que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Então vejam vocês, né, que a estratégia de levar a palavra divina é uma estratégia bem pensada, porque ele não se preocupa de levar a palavra divina para os grandes, porque os grandes vão desprezar a palavra divina. Ele não se preocupa para os eruditos, que os eruditos exigirão provas. Só que tanto os grandes quanto os eruditos são maioria ou são minoria? São minoria. São minoria. E agora a maioria pertence àqueles que fazem parte da força do trabalho, aos trabalhadores, aos homens simples. Então, essa palavra redentora de fé, de imortalidade da alma, de reencarnação, de fé no futuro, essas palavras, elas tocam o coração das pessoas simples e trabalhadoras. Então, vejam vocês que a estratégia é voltada corretamente. E, apesar de que no planeta nós devemos ter pouco mais de seguidores espíritas tem, mas o importante não é o número de milhões de seguidores espíritas, o importante é o que essas ideias são capazes de se espalhar, né? Então, eu tenho certeza que muitos dos corações que pertencem a outras denominações religiosas, no seu íntimo aceitam com naturalidade
aceitam com naturalidade não é conceito que eu quero dizer, né? Os princípios da doutrina espírita, né? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, vida futura, lei de evolução e assim por diante. Arme-se, continua o Erasto, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Olha, o tempo todo é aquele conceito. Ide, avante, pregai, esse é o momento, né? Marchai, né? Que também me faz uma analogia com aquele conceito que nós aprendemos do professor Severino Celestino, de que no Sermão do Monte, a tradução correta do original hebraico, a tradução correta é avante, né? Quando foi traduzido para o grego, é que foi levado bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas quando é no original hebraico, avante os aflitos, marchai os aflitos. É a mesma coisa, né? A mesma correlação que podemos fazer com esse momento que estamos vivenciando, no sentido de que nós também, antes de reencarnarmos, nós estávamos cientes e preparados que situações semelhantes ocorreriam e que nós pedimos para participar e para participar ativamente. E que agora é o momento de darmos o testemunho, é o momento de arregaçarmos as mangas e de demonstrarmos aquilo que o Afonso colocou, de demonstrarmos pela exemplificação a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resignação, a nossa submissão à vontade de Deus, que o Lacordaire tanto fala naquela mensagem, né, Marcos? Bem e mal sofrer, né? Bem e mal sofrer. E tem essa parte, o arado está pronto, né? A terra preparada, ela ainda está sendo preparada, acho que até teremos momentos aí para frente, próximos, né? Arai, ou seja, aproveite esse momento. O arado está pronto, a terra preparada, então arai, né? Vamos lá, né? Trabalhar. Então, depois de tudo isso que a gente leu aí, o que o Afonso vai fazer depois dessa, hein? O que o Guilherme vai fazer depois que ele escutou tudo isso? O Leandro, o Marcelo, o Marcos, o Fábio. Tá bom, tem que ir, tem que pregar, tem que arregaçar as mangas, tem que arar, né? Achar rua, tem que... E agora? Então tá, eu vou começar agora. O que eu vou fazer? Então, eu lembro de um miudinho, né? Do Aloysio Elias, que tem no YouTube. Quem quiser escutar, põe lá miudinho, espaço 001 e começa. Ele fala assim... Olha, dar palestra é fácil. Dar palestra é fácil. Difícil é sustentar o matrimônio. Ele fala assim, chegar, dar conselho, falar coisas bonitas, falar palavras maravilhosas, fazer programa de rádio, é fácil. Difícil é você educar um filho. Conforme você prometeu para os seus tutores espirituais, quando você foi reencarnar. Então, a resposta para esse ide e pregai, eu acho que é assim para nós. Onde nós estamos plantados para nós darmos frutos? Né? Em que contexto nós estamos plantados? Em que escola nós estamos matriculados? Quem que é do relacionamento, do convívio direto com a gente?
para fazer aquilo que o Afonso falou, exemplificar? Quem é? Né? Onde que eu trabalho? Na empresa, no hospital, no restaurante, na escola. Né? Então, aonde que é a minha gama de ação? E o que eu estou fazendo aí, né, com a minha vida, que é um livro aberto, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, que é um livro aberto? Ah, ele é espírita, hein? Como que ele reage nessa situação? Né? Ah, o espírita reage assim? Nossa, mas o espírita também faz fofoca? Né? Ah, espírita também é pessimista? Ah, espírita é mentiroso, entendeu? Então, não, ele é espírita, vamos ver o que ele fala, vamos ver o que ele pensa, como que ele reage, né, nessa situação difícil. Então, eu acho que, só para animar todo mundo que está ouvindo esse programa de rádio, né, que não é pegar um avião e ir lá dar uma palestra nos Estados Unidos, não é isso, né? É você pregar com a sua vida, né? É você pregar com a sua fé, né? Com o seu exemplo, com a sua fé. Isso é pregar. Então essa mensagem, Marcelo, que você acabou de ler, eu lembro que para escrever o livro Pensamento e Vida, no prefácio Emmanuel fala assim, olha, pediram para a gente trazer alguma mensagem das esferas superiores para a gente trazer em forma de livro aqui para as pessoas que estão reencarnadas, né, para elas terem esse contato, né, com as mensagens das esferas, que são debatidas e que são utilizadas para a educação dos espíritos lá nas esferas superiores. Aí o Emmanuel falou assim, tá bom, então eu vou trazer para vocês uma cartilha que é falada no plano espiritual e que se chama Para as Almas que Vão Reencarnar e se chama Pensamento e Vida. E aí ele escreve o livro Pensamento e Vida. É ditado, que é conversado com os espíritos quando eles vão reencarnarem. Então essa mensagem que você acabou de ler, Marcelo, a gente pode ver, pode deduzir e interpretar que ela é muito bem falada para os espíritas antes deles reencarnarem. Tenta depois ler de novo, pensando que os espíritos superiores estão falando essa mensagem para quem vai reencarnar na escola espírita, né? Porque tem várias escolas, na escola espírita, né? E depois esse espírito, ele vem e transcreve a mensagem para o mundo material para relembrar a gente do que foi falado para a gente lá em cima. Então lá em cima ele fala para a gente, ide e pregai. Vai lá na Terra, prega com a tua vida, no núcleo onde você vai estar, na vida que você vai influenciar, onde você vai exercer a sua vida. Vai lá e prega. Aí ele vem, transcreve isso no Livro dos Espíritos para a gente ler e relembrar disso daí. E é maravilhoso. Muito, muito. E outra coisa que eu queria falar é que nos milhões espíritas, né, que existe, né, existe a multidão de espíritas e existe os discípulos também, né? Então por isso que na mensagem ele fala assim, os verdadeiros espíritas. Eu não sei se é bem esse termo que ele usa na mensagem, mas ele enfatiza assim, os espíritas mesmo, que ele está falando isso. Ou seja, ele está falando para os espíritas discípulos e não para o espírita multidão. Aquele que vai lá na palestra do Divaldo, né, o Guilherme, e empurra a velhinha que está na frente dele para ele poder entrar logo, que vai entrar 5.000 pessoas para assistir o Divaldo e ele está lá na fila. E ele quer entrar, não quer ficar sem lugar, e ele vai andando que nem um zumbi, e vai empurrando quem está na frente dele para ele poder entrar e sentar para ver o Divaldo, e empurra até a velhinha que está na frente dele. O Guilherme sabe de quem que eu estou falando, não sabe, Guilherme? Eu sei que não é de mim. É de mim mesmo, Guilherme. É de mim mesmo. Então, vocês sabem que eu gosto de confessar meus defeitos, né? Mas é por causa da deficiência visual que você estava no momento. É por causa da deficiência cerebral também. Loucura, ceguidão, cegueira. Cegueira espiritual, chama-se isso. Então, Marcelo, então tem os discípulos e tem a multidão, né? A multidão que bate palma, que acha lindo, depois volta para casa e faz tudo do mesmo jeito que fazia antes da palestra.
né? Que nós vivemos multidão ao longo da nossa vida, muito tempo, e às vezes até vivemos momentos de multidão, né? Mas o convite é para os espíritas discípulos, né? Que são aqueles que foram tocados pela mensagem do Mestre e que nunca mais serão os mesmos. Esses nunca mais serão os mesmos. Agora a vida dele é pautada naquele trabalho que o Afonso falou, né? A diversão dele é esse trabalho, né? A diversão não é mais ficar esfregando a frieira do pé no braço do sofá enquanto assiste um programa de Praça Nossa ou Faustão, alguma coisa assim. Agora a diversão dele é trabalhar no bem, né? Então essa mensagem é bem para esses discípulos. E Jesus também fala isso. Ele fala ide e pregai, né? Você falou que ele falou para os 500 da Galileia, mas ele também encaminhou os discípulos para pregarem. E até falou, não passe pela Samaria, não use o caminho dos gentios, na verdade. E ele está ensinando também os discípulos como chegar. E é muito parecida com essa mensagem, porque ele fala assim, você vai visitar pessoas que vão estar sintonizadas com a sua mensagem, você transmita a sua paz, se eles não receberem, traga de volta para si mesmo, né? É muito parecida com essa mensagem que você falou, que vale a pena ler e comparar as duas também. O Haroldo fez uma colocação, Haroldo Dutra Dias, que eu achei maravilhosa, que é o seguinte, o que é o mundo velho, né? Esse que nós estamos, que está cedendo lugar, né, com as erupções do íntimo de cada pessoa, né, com a transformação interior. O que é o mundo velho que está vivendo uma noite nesse momento, né? Não sem estrelas, né? Porque nós temos aí os lumiares, os livros, os espíritos superiores, as pessoas esclarecidas, encarnadas ou desencarnadas, que são estrelas que estão nos guiando, né? Então essa noite é caracterizada pelo realce da razão, né? Em detrimento do sentimento, em detrimento do coração. Então é a razão que conquista tudo no mundo exterior, é a razão que tem, né? E essa mesma razão que crê que se basta, né? Que crê que se basta, que no final causa o número de suicídios que nós temos hoje, né? Que no final causa o número de antidepressivos que se consome hoje. Então, e o que é a aurora? O que é a aurora? A aurora é o coração tocado, né? O coração transformado que ilumina a razão, né? Porque hoje a razão, nós estamos buscando com o conhecimento iluminar o coração, mas o coração iluminado, o coração transformado, o coração renovado, ele ilumina a razão de tal forma que você fica com uma razão sensível, você fica com uma razão polida, fica com uma razão sutil, capaz de ver beleza numa folha que cai da árvore, né? Capaz de ver beleza no vento tocando o rosto dele e falando assim, lembrando de Jesus quando falou que o espírito é como o vento, que você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você sabe que ele existe porque ele toca a sua face. Então você começa a trazer, reinterpretar o conhecimento de uma forma mais espiritualizada, né? De uma forma espiritual. E isso te ajuda a centralizar e ajuda a centralizar aqueles que você influencia. Então essa é a aurora que esse corona está convidando a gente, né? A aurora do sentimento iluminar a razão. Por isso que eu gostei daquele vídeo que falava que a saída é para dentro. Razão iluminada, que o nosso querido Afonso também lembrou aqui, razão iluminada e coração racional. São perspectivas que nos fazem buscar um equilíbrio para que tenhamos uma trajetória mais
mais reta, né? Vamos dizer assim, uma trajetória mais equilibrada. Muito bem. Então vamos seguir adiante para a nossa despedida com essa mensagem, que é uma mensagem mais curta, intitulada Os Obreiros do Senhor, que é assinada pelo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade tem algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e são mensagens que têm no máximo 4 ou 5 parágrafos, mas são de uma sabedoria e de uma profundidade muito acima da média. Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Você vê que ele já é mais tranquilo, né? Aproxima-se o tempo. Ditosos, felizes serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Felizes os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Ai daqueles que houverem retardado a hora da colheita. Só o fato de retardar a hora da colheita já vai ser um prejuízo espiritual imenso. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, vejam vocês, né, que o Espírito da Verdade tem uma capacidade de síntese eloquente, né? E essa capacidade eloquente, ele já deixa claro que lá, quando foi dada essa mensagem, né, há mais de 150 anos, ele saberia diferenciar aquele que tem as virtudes apenas como aparência, né? Então, cabe a nós, nessa viagem para dentro aí que o Fabinho sempre faz a referência, que cabe a nós que essa viagem para dentro seja uma viagem real, uma viagem permanente, uma viagem caracterizada pela perseverança, caracterizada pela mudança de hábitos que buscam a prática das virtudes morais, que buscam
o conhecimento intelectual de maneira equilibrada, a fim de que nós possamos atravessar esse período e também nos tornarmos exemplos para aqueles nossos irmãos de caminhada. Exemplos que eu me refiro humildemente, né? Não que nós nos consideremos ou nos achemos mais do que os outros. Né? Pelo menos exemplos pelo nosso esforço. Pelo menos exemplo pelo esforço, exatamente. Pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações, talvez ele tenha usado o esforço com essa inspiração, né, Afonso? Exatamente. Perfeição estamos bem distante, mas o nosso esforço e empenho vai dizer de nós mesmos para a nossa consciência. Os que observarem, talvez possam se aproveitar da nossa dificuldade ou da nossa intenção. Mas a intenção é sempre viver cada dia um pouquinho melhor do que ontem. Já isso basta. Verdade. E eu só gostaria de lembrar, assim, já caminhando assim para a minha despedida, caso vocês queiram fazer mais alguma observação, fiquem à vontade, é que nesse momento teve uma colocação que o nosso querido Geraldinho fez, que eu achei muito oportuna ao longo dessa semana. Ele disse que, além de nós aproveitarmos esse momento, de darmos o nosso testemunho, que nas nossas preces, Deus não impede que nas nossas preces nós possamos pedir para que esse momento venha pelo menor sofrimento, pelo menor viés, pelo menor número de perda de vidas ceifadas que todos sabemos que vai acometer todo o planeta, né? E que também Deus também não nos impede de pedir para que haja um entendimento entre os homens que são responsáveis pelo destino das nações, para que haja uma solidariedade maior, não só a solidariedade maior entre os países que estão mundialmente afetados, como também dentro de cada país que haja mais tolerância, que haja mais fraternidade, que haja mais compreensão e que esses homens coloquem o interesse coletivo acima dos interesses individuais. Da mesma forma, que os empresários também coloquem os interesses coletivos acima dos interesses individuais. Então, acho que vale a pena nós colocarmos isso também em nossas preces, né? Pois não, queridos, fiquem à vontade para mais comentários ou para iniciarmos a nossa despedida, que eu estou um pouco aflito para o Fábio não ir dormir tão tarde lá na Alemanha, né, Fábio? Eu quero me adiantar aqui e me despedir com pesar da nossa reunião, porque foi muito agradável estar com todos novamente, mas especialmente pelo Fábio, porque há muito tempo que nós não ouvíamos e é muito diferente ver e ouvir. A tecnologia nos dá um prazer imenso, Fábio. Foi muito agradável. Eu espero que o seu dia amanhã, a sua semana inicie com bastante bom ânimo, porque você está no olho do furacão, mas está sob a cobertura e o amparo dessa generosa doutrina e de muitos corações pequeninos como nós aqui, que estamos enviando as nossas melhores vibrações para você e sua família. Um abraço a você e a todos que nos puderam ouvir ou que nos ouvirão. E aos amigos aqui presentes, o meu abraço virtual. Eu ando carente de abraço. Eu e o resto do planeta, né? Muito bom. Eu acho que o resto do planeta, né? Eu também, Afonso. Não vejo a hora de poder sair abraçando todo mundo. É verdade. Obrigado, Afonso, pelas suas palavras. Então agora você, naquela brincadeirinha, né, você chamou a minha vez agora de falar. Muito obrigado por essa oportunidade. É incrível como as oportunidades de trabalho estão se multiplicando nesses dias. Pelo menos do meu lado eu noto. E eu acho que quanto mais a gente puder falar assim, melhor.
né? Pra gente ficar, se a gente quer, pra gente aumentar a nossa frequência, né? Que esse é a melhor vitamina que existe. Então, muito obrigado por essa oportunidade de trabalho que vocês estão me dando aí. Para mim é um prazer. E um abraço para todo mundo, né? Para os ouvintes da Rádio Capela, né? Que eu tenho muitas saudades e que um dia eu vou gravar ao vivo lá de novo. Eu vou aproveitar que o meu áudio, então eu já vou na fila aqui, né? Primeiro, olha, dizer o prazer de estar te vendo aí, Fábio, bem, Obrigado. uma aparência ótima, né? E está te ouvindo também. Infelizmente não podemos estar presente quando você esteve aqui no Brasil, nos momentos que você esteve aqui. Eu estava viajando, mas estou muito feliz em revê-lo, né? E agradecer a oportunidade desse programa também, de nós estarmos juntos, né? Falando. E essas leituras que fizemos para o final, dos trabalhadores da última hora, temos muita coisa ainda a fazer, né? Porque até também não é a última hora, estamos nos aproximando dela, mas da mudança desse planeta. Então temos muito o que fazer. Foi uma mensagem para que despertasse, né, nos ouvintes, pelo menos nos que estão ouvindo, e em nós, é claro, dentro de nós, reforçar um pouco mais, porque nós estamos aí para trabalhar exemplificando, né? Nos exemplificando os nossos atos, através dos nossos atos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana, a todos os ouvintes também, aos amigos que não puderam participar desse programa aqui, dessa reunião. Até a próxima oportunidade que podemos estar reunidos. Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, Fábio. Muita luz para você e toda a sua família aí na Alemanha. Meus amigos, mais uma vez, um prazer inenarrável, né? Como diria o outro. Muita alegria em poder encontrar o Fábio novamente e desejar a todos vocês, aos nossos queridos ouvintes, uma excelente semana, uma semana abençoada, uma semana de muita sabedoria, muita serenidade, bastante reflexão e renovação. Acho que essa é a palavra-chave para a semana. Um abraço, um beijo para todos. Bom, sabendo que em uma semana vamos nos encontrar novamente, especialmente com o Fabinho aí também, diminui um pouco a dor da despedida. Então, me despeço feliz que semana que vem estaremos juntos de novo. Uma boa semana para todos vocês. Muita cautela e muito álcool gel. Semana que vem nos encontramos novamente. Um beijão. Beleza. Valeu, pessoal. Dá um abraço para a Érica e para as crianças, viu, querido? Por favor. Joia, viu? Um abraço para vocês também. Fiquem com Deus. Beijos. Beleza. Tchau.